A gente interrompeu esse momento no qual o presidente Jair Bolsonaro falava sobre um caso polêmico para informar notícia de impacto internacional em meio a uma empreitada gigante da Rússia na Ucrânia, que tenta agora reaver pelo menos 4 regiões ocupadas pelos russos há 6 meses. Chega a informação de que Mikhail Gorbachev morreu. Mikhail Gorbachev morreu hoje, ainda sem grandes informações sobre o que teria levado à morte desse ex-líder soviético, uma figura mítica das mais importantes para a identidade e as mudanças que ocorreram na Rússia nas últimas décadas. A informação chega por meio da agência Interfax, que é uma agência bastante reputada lá, o que dá, então, a todos nós a segurança de que partiu o líder soviético Mikhail Gorbachev. Eu vou pedir para o meu time, o mais rápido possível, se puder, trazer para cá o Lorival Santana ou mesmo algum dos nossos editores de Inter, para que a gente possa colocar em perspectiva o tamanho dessa notícia para a Rússia, num momento em que já se tem uma empreitada bastante forte visando o fundo. Qual é o fundo? Por que mensurar ou medir essas duas coisas? Porque o que Vladimir Putin hoje tenta colocar em andamento é o retorno da grande Rússia, a Rússia gigante, a Rússia que vigorou durante a temporada da União Soviética. E é dessa União Soviética que Mikhail Gorbachev foi um líder. A Zenaib já está aqui conosco, minha editora de internacional, trazendo informações importantes. O Gorbachev morreu aos 92 anos no Hospital Clínico Central. Morreu esta noite após uma doença grave e prolongada que a nota não informa qual teria sido. Lembrando, né? Gorbachev é o cara que implementou as mudanças mais profundas na Rússia nas últimas décadas. Em 1990, ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz pelo trabalho em acabar com as tensões da Guerra Fria. Ele chegou ao poder em 88 e se comprometeu em concentrar mais esforços e recursos no plano de reforma interna, fazendo o que estava ao alcance para chegar a acordos com países não comunistas. Finalmente, meu decano está aqui, Lorival Santana traz para a gente. Lorival, notícia de impacto fortíssimo, morre aos 92 anos, Mikhail Gorbachev, no momento em que a ideia de uma mãe Rússia gigante, tal qual a que ele trabalhou para livrar das garras da Guerra Fria, volta a ser manchete nas pretensões de Vladimir Putin, que empreende uma guerra no leste europeu. Exatamente, Daniela, você apontou muito bem. O Mikhail Gorbachev, ele representa a antítese, o oposto do que o Vladimir Putin está fazendo na Rússia e na Europa. O Gorbachev entendeu a necessidade de uma abertura, a necessidade de reformas, né? As duas palavras que o mundo aprendeu em russo, né? Glasnost, abertura, perestroika, reforma estrutural. Entendeu que a União Soviética era um sistema disfuncional que precisava ser ajustado à realidade econômica, tecnológica, geopolítica do mundo, a partir, sobretudo, da queda do Muro de Berlim. E ele pagou um preço muito alto por isso internamente, ele sofreu um golpe interno, né? Foi levado para uma dacha, isso em 1990 e 91, pressões internas dos comunistas que não queriam largar o poder e nem desfazer esse império soviético, esse império russo. Foi salvo desse golpe pelo Boris Yeltsin, nesse período em que o Yeltsin era presidente da Rússia, da República Russa, mas 6 meses depois, no final de 1991, então o Boris Yeltsin liderou a dissolução da União Soviética e o Gorbachev teve de entregar o poder, entregar o cargo, e ali, depois de uma reunião entre os presidentes da Rússia, Boris Yeltsin, da Ucrânia, Leonid Krutchman, e da Bielorrússia, né, na época chamada de Bielorrússia, os três então resolveram
declarar a independência dessas repúblicas, e as outras 12 repúblicas, eram 15, seguiram juntas também. E o Gorbachev se tornou um símbolo, por isso ganhou o Prêmio Nobel da Paz, porque ele entendeu a necessidade dessa transição pacífica, democrática, passou a percorrer o mundo dando palestras sobre a questão da democracia, dos valores liberais e da paz. Hoje, o Putin, a gente assiste ao Putin tentando recompor aquele Império Soviético. Essa é a obsessão dele. O Putin, naquela época, era agente da KGB na Alemanha Oriental, e ele sentiu na pele o que era essa dissolução da União Soviética, né, e a reunificação da Alemanha, e ele sentiu aquilo como uma grande perda de poder, de prestígio do país dele, que ele defendia como espião. Então, a partir daí, passou a alimentar, a nutrir essa fantasia de recompor aquele império. Ô, Lorival, eu aqui me apressei antes de pedir a sua chancela, mas para mim, na minha memória, esses são fatos das últimas décadas, são da história recente da Rússia, a dissolução da União Soviética, mas para mim, Mikhail Gorbachev é o homem que é responsável pelas mudanças que a gente viu a Rússia sofrer, as mais profundas na história recente, né? Para mim, eu queria entender se esse status é reconhecido internacionalmente, se está de acordo, porque apesar do processo ter o desfecho com Boris Yeltsin, também ele lendário, né? Aquele de bochechas rosadas, aparecia sempre com um copo na mão, é um sujeito da anedótica, da política mundial. Mas Mikhail Gorbachev, para mim, é a mente que entende e dá o passo que é definitivo para que a Rússia seja a Rússia, tal qual é hoje, a União Soviética deixe de existir e esses países todos, todas essas unidades, digamos assim, federativas, tenham autonomia, que é exatamente o que a gente está vendo ser colocado em xeque agora pelo Vladimir Putin na empreitada na Ucrânia. Ele assumiu em 1985 como secretário-geral do Partido Comunista, né, e, portanto, como presidente da União Soviética, mas ele não anteveu, talvez, que o processo que ele desencadeou levaria necessariamente à dissolução da União Soviética. O que ele percebeu que eram necessárias reformas. Estava agigantada demais e era impossível dar conta daquela estrutura toda tal qual ela existia naquela época, é isso? Isso. O foco dele era a questão econômica, era uma economia absolutamente disfuncional, que estava se desfazendo, e também o aspecto político, né? Ele acreditava na necessidade de uma abertura, glasnost, e de uma reforma estrutural perestroika. E aí, só que esse processo é como uma caixa de Pandora, que nem ele pôde controlar. E aí ele passou a enfrentar as resistências internas, sofreu esse golpe já em 91, e aí tornou-se incontrolável esse processo. Era um gigante, realmente, como você diz, aquela União Soviética, mas ela tinha um certo respaldo num projeto russo histórico que já tem séculos, que é de ter um império que vai da Europa Central, né, o mundo eslavo, até o Pacífico, lá do outro lado da Sibéria, né? Essa é uma coisa que povoa a mente dos russos. O Gorbachev não sabia que o processo que ele desencadeou levaria a isso. Talvez até ele quisesse justamente salvar a União Soviética. Ele era um reformista, não um revolucionário. Sim. Salvar a União Soviética com essas reformas. Mas, por outro lado, o meu ponto é o seguinte: quando chegou 1991 e que ele sofreu aquele golpe, foi salvo pelo Yeltsin, nos 6 meses seguintes, ele compreendeu que não havia por que resistir àquilo que seria pior para o país dele, né? Então, ele entregou pacificamente o poder no final de dezembro de 1991. Para você ver, né, Lorival, onde a gente está hoje. Eu estou aqui, claro, buscando mais informações nas redes sociais, encontrei uma postagem da agência russa de informações e ela vem com um aviso: informe-se. Esse tweet está vinculado a um website de uma mídia estatal russa, o que é um alerta de desinformação. Esse é o status de confiança da Rússia de Putin no dia em que morre esse homem lendário, Mikhail Gorbachev, aos 92 anos. Que coisa. Lorival, muito obrigada. Correu, chegou, trouxe tudo para variar. Importantíssimo. A gente volta a esse assunto ainda nessa edição. Valeu, querido.